soluções de negócios, produtos e serviços de TI para o setor de meios de pagamento. Hoje, o nosso webinar traz um tema muito interessante: a evolução dos pagamentos cross-border. Quem busca o modelo no Brasil? Em nosso webinar, iremos desmistificar e simplificar o pagamento cross-border. Como todos sabem, o cenário dos pagamentos internacionais está em constante evolução. E entender essas mudanças é crucial para as empresas que buscam expandir suas operações. Bom, agora eu vou apresentar os participantes aqui presentes, que terão o desafio de esclarecer pontos muito relevantes deste modelo de negócio que é o cross-border. Nosso primeiro participante é Bartolomeu Ribeiro, consultor de bancos e empresas na área de meios de pagamento. Ele tem mais de 30 anos de experiência no setor financeiro e de seguros. Foi executivo da American Express, Porto Seguro, BV Financeira e vice-presidente executivo na posição de CFO da antiga VisaNet. Nesta trajetória, ele foi responsável por implantar 2 grandes adquirentes no Brasil e o turnover de uma bandeira regional. Temos aqui também Gilberto Martins, ele é da GP Payments Consulting e consultor especializado em estruturação de soluções de negócios, produtos e regulação para grandes players do mercado nacional e internacional. Ele tem mais de 28 anos no mercado de meios de pagamento. Trabalhou na Credicar, Itaú, Santander, Redcar, Mastercard e Banks. É um profundo conhecedor do ecossistema de meios de pagamento. Tem uma vasta experiência internacional em regiões como América Latina, Central e Caribe, UK, África, Estados Unidos e Ásia, especificamente China e Singapura. Nessa trajetória, o Gilberto também participou da criação da regulação de payments junto ao Banco Central e atuou em diversos outros reguladores ao redor do mundo, na Argentina, no Peru, UK, Singapura, Caribe e México. E também temos aqui conosco Valdir Estácio, CPO da Icon IT. Ele tem mais de 25 anos de experiência em gestão de TI, arquitetura e desenvolvimento de sistemas. Trabalhou em empresas como American Express, Credicar, Cielo, Santander GetNet, Tim Brasil, Autopass, Banco Safra, DXC, ADIC e Redflex. Nesta trajetória, o Valdir também foi responsável pela implantação de diversas soluções tecnológicas que garantiram uma alta performance do setor. Agora nós vamos abordar um pouco o tema proposto aqui da nossa live. Bom, vamos começar pedindo para o Bartolomeu nos dar uma visão geral sobre o cross-border. Bartô? Vamos lá, obrigado Fátima. O cross-border é um termo que foi usado lá no início para falar sobre pagamentos de brasileiros no exterior. Uma forma de como é que faz esse pagamento. Hoje, o mercado vem através do cartão de crédito, o meio mais fácil de se fazer o cross-border. Você vê alguma coisa, quer comprar lá fora, emite passa o cartão lá para o fornecedor lá de fora e ele te manda o produto. Então esse dinheiro vai passar de reais para dólar e dólar para aonde estiver o euro ou dólar ou qualquer coisa que Suíça, qualquer pagamento dessa forma. Então o cross-border é você usar comprar no Brasil através de um meio de pagamento. Aí também hoje em dia se evoluiu muito para comprar bens e serviços no exterior para o Brasil. Então isso é o cross-border que a gente vai falar aqui. Acho que o Giba e o Valdir vão explicar bastante como funciona. Gilberto, você poderia dar
para a gente panorama do ponto de regulatório do cross-border? Claro. Bom, primeiro, obrigado Fátima, Valdir, Bartolomeu, é um prazer estar com vocês aqui hoje e agradecer também a Econ pelo convite. Essa é uma pergunta muito interessante, Fátima, pelo seguinte, e eu costumo brincar, quem me conhece sabe que é muito meu jeito, como todo modelo disruptivo que aparece nos mercados, né, ele muitas vezes se criam estigmas, né, histórias e lendas acerca desses modelos, e aqui, especialmente aqui no Brasil, a gente viu tanta disrupção nos últimos anos, né, não só com chamados IFX, mas com subcredenciadores, PSPs, prestadores de serviço de rede, né? Diversas tipologias aí que foram surgindo naturalmente como um fenômeno de mercado, porque o mercado cresce, né? E ao crescer a demanda exige, né, o surgimento de novas tecnologias para suprir as necessidades de todas as pontas, né? E não foi diferente assim com os chamados IFX, né? Rapidamente aqui, e eu estou falando de disrupção porque é natural que as pessoas pensem ainda, né, que é algo que não é regulado ou que existe uma área cinzenta sobre o tema, mas a grande verdade é que essa área cinzenta nunca existiu sobre o tema do ponto de vista regulatório, né? O que existiu é que já no antigo RMCCI, né, Regulamento de Mercados de Capitais do Banco Central, isso eu estou indo muito lá atrás, falando de MNI, Manual de Normas e Instruções, lá na versão de 2008 já previa uma figura, né, chamada intermediário de câmbio para pequenas encomendas. Essa figura, ela depois, na resolução 3691, em 2013, né, foi batizada como facilitadora de pagamentos internacionais, e aí depois a gente teve evolução normativa na resolução 137, em 2021, dando um outro nome como IFX, né, prestador de serviço de IFX, e mais recente, numa atualização da resolução 137, que é a resolução 277, de 31 de dezembro de 2022, que hoje é a norma que regula essa atividade, né? Então, Fátima, sempre, qual é a conexão entre disrupção, mercado e regulação? Né? É que tudo no começo é, de certa forma, meio demonizado, né? Meio estigmatizado, né? Não, veja, isso aí é algo, por ser novo, simplesmente novo, né? Ou algo que muitas vezes não quer se dar muito espaço para a competição, acabam se criando esses estigmas, essas lendas, essas histórias. Fato é que, do ponto de vista regulatório, não tem nenhuma dúvida, quem trabalha com isso há muitos anos sabe que é algo que já vem desde lá de trás, né? Naturalmente que se a gente pega, eu mencionei o RMCCI aqui, a gente tinha uma linha, né? Quando a gente teve a própria Circular 3691, em 2013, você tinha 2 artigos sobre as facilitadoras de pagamento internacionais. E depois, com a 137 e a 277, que, né, eu digo assim, que houve virou adulto, né? Do ponto de vista regulatório, né? Era uma criança, passou ali por um período de adolescência e depois teve a fase adulta com essas 2 últimas regulações, né? Então, e mais uma coisa importante dizer, Fátima, é o seguinte, para a gente tirar esse estigma da demonização do modelo, do ponto de vista regulatório, essa figura ela foi criada pelo próprio Banco Central. Então nós estamos falando aqui de que não é um tipo de player que tenha surgido como um fenômeno abstrato no meio do mercado de meios de pagamento. Não. O próprio regulador, entendendo as dinâmicas de mercado e principalmente lá atrás já o Banco Central inovador prevendo uma evolução, né, não em meios de pagamento, não só no próprio sistema financeiro, previu também a evolução dessa modalidade de FX, ou chamado cross-border, do ponto de vista regulatório. Tanto é que uma curiosidade, se a gente olhar a linha regulatória, a timeline, a Lei 12.865, que regula, né, o marco, né, que regula os nossos pagamentos, né, ela é de outubro de 2013. A Circular 3691, ela é de novembro de 2013. Então veja, naquele mesmo ano,
né? E ali as primeiras normas que estavam debaixo da 12865, 3680, 3681, 3682, 3683 e assim por diante, saíram concomitantemente a essa nova regulação de câmbio, né? Essa evolução da regulação cambial, que era a resolução 3691, que cria a figura da facilitadora de pagamento internacional. Então veja, sempre existiu em esferas regulatórias diferentes, né? Porque é um papo meio de advogado isso, mas você tem um framework regulatório específico debaixo da lei 12865, que é meios de pagamento, é distinto do regramento infra que está debaixo da 4595, que é a parte de instituições financeiras, né, e demais autorizadas pelo Banco Central. Por que eu estou mencionando isso? Porque a regulação cambial, ela está ligada a esse framework regulatório debaixo da 4595, estou falando de 64, né, mas é a lei que regula todo o sistema financeiro da parte de bancos e autorizadas e financeiras, e câmbio está debaixo desse framework, e daí surge a circular 3691, e do outro lado, num outro framework, você tem toda essa regulação de payments infra também, que está debaixo da 12865. Tudo isso para dizer que nunca foi um modelo não regulado, sempre um olhar do Banco Central no sentido de incluir essa modalidade, né, olhando muito alinhado com coisas da agenda chamada hashtag ou Bacen Mais, ou enfim. Inclusive para facilitar, né, os meios de pagamento, acesso a essa compra de bens no exterior. Sem dúvida, Bartô. E aí que é a beleza, né? Surge dessa forma, né? Acho que a grande palavra quando a gente fala de cross-border aqui é dar acesso. É dar acesso, exatamente. Então, assim, do ponto de vista regulatório, existe hoje, e veja, e Brasil, né, eu que acabei falando com reguladores aí ao redor do mundo, o Brasil hoje está sem dúvida num pipeline assim, na frente de vários outros países, que na verdade a maioria dos países nem tem uma regulação tão sofisticada e detalhada como a nossa nesse sentido, né? Você vai ter alguns países da América Latina, como o Chile, como o próximo na América Latina, ter uma regulação parecida com a nossa aqui, no que diz respeito ao cross-border, e você tem algumas iniciativas ao longo do mundo, com algumas regiões com tipos de licença específica, né? Realmente esse é mais um motivo de orgulho. Todo mundo fala do PIX, fala de outras coisas, mas sem dúvida a nossa regulação, por onde eu passava e conversava com reguladores aí pelo mundo, todos se queriam entender e conhecer a nossa regulação a respeito de cross-border. Então, assim, é algo que inclusive, ela não é, como toda regulação deve ser, ela não é estática, né? Ela é algo que veio, né, até pela linha do tempo que eu coloquei aqui, 2008, 2013, 2021, 2022, e assim a gente espera que cada vez mais tenham aperfeiçoamentos, né? Houve uma modernização muito rápida, né, Giba? Houve, Bartô. Especialmente... Porque lá atrás era um negócio muito complicado. Então, né? Tem uma história assim, que eu gosto de falar, que, bem rápido aqui, o câmbio, as primeiras normas no Brasil a respeito de câmbio, né, falavam, as primeiras, assim, a Gênese, né, usava uma terminologia de jogo de câmbio. Porque já era um negócio olhado de uma forma meio... As partes, assim, um negócio meio aqui do lado. Isso, né? Debaixo da mesa. Isso, exatamente. Assim. Nesse sentido. Né? Depois, naturalmente, a gente teve... para quem não sabe, né, o Brasil lá atrás, né, isso eu estou falando antes da criação das DTVMs, das corretoras, mas lá atrás, estou falando aí antes da Lei 4131, era um país que tinha uma mentalidade parecida com o que tem a Argentina hoje, né? Então, as nossas fronteiras para remittance e para envio de capital para o exterior eram fechadas, né? A gente recebia, né? Então não tinha ainda essa regulamentação de toda que a gente tem hoje, incentivo a você poder trocar, né? Do ponto de vista de... Não tinha fluidez, exatamente. Depois é que teve essa abertura, né? E aí a regulação, mesmo assim, sempre foi algo muito
restritivo no começo, né? O Bartô está falando da evolução, né? Até porque sempre teve aquele pensamento, não temos que tomar cuidado com a evasão de divisa, né? Com lavagem de dinheiro, com outras coisas, né? Mas a própria criação das corretoras, das DTVMs, desses subtipos de agilizados de câmbio, né? O próprio correspondente cambial é parte de toda essa evolução que a gente está falando assim. Aqui. E mais recentemente, a nova lei cambial, que trouxe uma série de inovações, né? Modernizações, né? E aí eu poderia falar aqui inúmeras, mas assim, principalmente a permissão que sejam adotadas tecnologias e novos tipos de modalidades envolvendo pagamento, cross-border, quer dizer, a própria lei ela ratifica isso, né? Ela traz isso, né? Entre outras várias benesses que a lei trouxe nesse sentido, né? Os limites também foram ajustados, né? E isso é uma coisa que eu até concordo bastante com o Banco Central, é algo que tem que ser ajustado conforme o mercado, mas também tem que ser muito bem controlado, porque no final do dia a gente está falando aqui de registros, né, divisas, né? Então é um negócio que a gente precisa... Então, assim, eu me lembro que muita gente, inclusive quando na primeira... houve quando da 3691, né, em 2013, para as outras duas normas que eu mencionei aqui, a 137 e 277, já houve uma calibragem do Banco Central quanto a limites para operar, não só no segmento de FX, mas, por exemplo, de agências de turismo, entre outros, teve uma calibração para cima, mas a gente não pode também esperar que isso seja, né, liberado no seguinte sentido de que você pode fazer aquilo que você quer fazer da forma que quer fazer, né? As leis cambiais têm uma inteligência, né? Quando a gente fala de compensação cambial, quando a gente fala de disponibilidade, quando a gente fala de não fragmentar a operação de câmbio, que são necessárias e são importantes para a rigidez e segurança do sistema financeiro nacional. Então, né, mas do jeito, só para, já me estendi bastante aqui, Fátima, do jeito que eu entendo que a regulação está hoje, o status dela, ela é extremamente benéfica e permitindo a entrada de novos negócios. Porque no final do dia, né, Bartô, é isso, né? É também gerar concorrência, competição com os tradicionais bancos com carteiras de câmbio, exatamente. Né? E é facilitar o acesso. Porque hoje você... eu lembro, eu sou bem mais velho que vocês aqui, eu lembro para comprar câmbio, você tem que ir a uma agência específica lá no centro da cidade para você comprar o câmbio, era uma dificuldade. Hoje em dia é uma facilidade. E por isso existia tanto cambista, vamos falar assim. Exatamente. Existe o dólar paralelo, porque você não tinha acesso. Existia o doleiro, né? O doleiro. Hoje acho que nem tem. Não existe. O IDOIU. Não, exatamente, você não tinha, porque o acesso era difícil. Exatamente. Então hoje não, hoje você tem conta lá fora, você facilita muito essa parte de câmbio, né? Essa Sem parte dúvida. De pagamento. Sem dúvida. Ok. E aí, Valdir, algum comentário adicional? Não, eu achei interessante, o Giba tocou num ponto o Brasil está na vanguarda da regulamentação e da tecnologia também, né, Giba? Sem dúvida. Que motivo de PIX e uma série, a gente que acompanhou toda a evolução desde tempo, o Brasil foi o primeiro país a ter o MV Full. A VisaNet foi a primeira empresa a ser MV Full no mundo, né? Então, assim, muito legal também, mais um motivo de orgulho para nós aí. Perfeito. Um pouquinho de história, Fátima. Quando a gente montou a Visa, porque eu fui um dos funcionários número 1 da VisaNet, quando montou a VisaNet, até o Giba pode falar, cross-border era um palavrão para as bandeiras, né? Que a bandeira, ela era a centralizadora do mercado de compras no exterior. Não existia o facilitador de compra, o facilitador de pagamento. Então ela que fazia toda essa parte de agenciamento e gerenciamento de pessoas comprando lá fora, comprando com cartão de crédito, tudo isso. Então a bandeira é que fazia isso. Com o FX, acredito, deve ter dado uma reduzida muito grande nessa parte, né? E uma Alibaba pode vender em reais aqui no Brasil. Então, quando você vai lá no site dele, olha o site dele, você vai ver um site em reais, pode pagar até 3 vezes. Pô, posso pagar em 3 vezes? Pode.
Então você vê que é um facilitador, é alguém aqui atrás, alguém atrás dessa operação está fazendo o câmbio, está remetendo o dinheiro, está controlando os recebimentos, está fazendo tudo isso que é o facilitador de pagamento. Exato. Né? Perfeito. Um outro exemplo ótimo também, Bartô, é o Spotify, né? Vai. A gente tem aí milhões de usuários, né? De uma maneira extremamente, né, para o usuário fácil de se contratar, de ter o serviço, né, de fazer o pagamento via cartão. E isso é uma coisa também interessante, Bartô, quando a gente fala das bandeiras, né? Porque para quem conhece bem como funciona a lógica por trás de se escalar regras de bandeira, né? Só sempre fez sentido, e ainda faz, né, você ter limitações geográficas e territoriais para aqueles que possuem licença das bandeiras, né? Que nós estamos falando de emissor e acquire aqui, né? E o acquire, né, gente, desde a criação dos primeiros spin-offs lá em 96, né, Bartô? Sim. Eles nascem no Brasil, como em outros países da América Latina, com essa limitação geográfica. Ou seja, para você fazer uma transação, né, onde você, como o Bartô falou, você ia comprar da Amazon lá fora, primeiro que você precisaria ter um cartão, na época, internacional, né? Lembrando aceito, né? Porque tinha muito cartão standard, gold, sem a função internacional. Hoje não é o caso, mas na época esse era o cenário. Então, você já tirava uma turma aí que não ia jamais conseguir fazer uma compra internacional de um produto ou de um serviço. Depois, com o passar do tempo, né? Naturalmente as empresas, né, que eu falei do lado portador, mas do lado das empresas, as empresas cada vez mais globais, querendo ampliar, né, as suas operações, naturalmente veio o interesse de ir para países, né, emergentes, sim, mas com crescimento de consumo na área do comércio online, como é o Brasil. Então, você tinha essas duas situações, e aí você tinha a bandeira dizendo, não, veja, mas um adquirente, uma Redcard e uma VisaNet, como o Bartô falou, você não pode fazer adquirência de um produto vendido, processado ou capturado no Paraguai, né? ou pela Discover, ou pela WorldPay em UK, mas por quê? Porque lá, né, cada um no seu quadrado. Aqui tinha um acquire, lá um acquire, né? Sim. E com isso você tinha, né, dentro de uma lógica da bandeira de estabelecer limites, né? Não privilegiar nenhum dos seus principal members, né? Tem por trás de toda uma lógica financeira, né, que é muito melhor para a bandeira e para o emissor, né? Se para fins de quem money talks, quem ganha mais, uma transação financeira que permanecesse dessa forma e não surgisse mais ninguém para colocar a mão nesse queijo, né? E aí isso muda, né, Bartô? A gente tem que entender que para as bandeiras, eles têm uma operação de compra e venda de moeda lá nos Estados Unidos enorme, porque eles mexem no mundo todo, ele está comprando e vendendo moeda, e sempre com deságio e ágil, né? Então essa é um dos melhores resultados das bandeiras, é a parte de exchange, é a parte da compra e venda de moedas. Essa é a grande... Aí surge uma entidade, né, que você, né, que diz para o consumidor, veja, você não precisa mais ter um cartão internacional, né? Você pode, né? E eu estou trabalhando com uma empresa lá de fora, eu estou com uma Sony, eu estou com uma Shein, Shopee, e agora você pode fazer essa sua transação, e é uma transação doméstica. Você pode fazer com o seu cartão, pode fazer sua compra, você vai receber do mesmo jeito. Parcelado. E até parcelado. Né? O Bartô vai lembrar que a gente, companhia aérea, né, de fora, Bartô, não podia. Nós, enquanto VisaNet, nós não capturávamos. Passava pela gente, mas não era uma transação nossa. Local. Era uma transação internacional. Então, veja, isso o que a gente está falando aqui no final do dia é que, né, eu brinco assim, né? Parece que nesse mercado, quanto mais você aperta a mão, mais sai pelo vão dos dedos, né? Porque assim foi com vários outros modelos, né? No caso das bandeiras que o Bartô falou aqui, é uma verdade, né? A ocorrência dos IFX, ela incomoda. Sempre incomodou, né? Incomoda. Mas veja, quando a gente está falando de
praticamente um duopólio global, né, de empresas que existem há mais de 60 anos, certo? E aí que vem alguém, né, e começa a crescer e competir numa determinada linha de produto dessa empresa, né, e competir no sentido de diminuir receita, né, não retirar completamente, mas diminuir receita, isso incomoda naturalmente. Claro. Porém, do ponto de vista do consumidor, de todo aquele ecossistema, né, Bartô? É algo que é extremamente, do ponto de vista de competição, salutar. E você né? pode ver o seguinte, essas empresas elas não precisam só de receber cartão. Recebe cartão, recebe Pix, recebe boleto. Ela tem Perfeito. todo um meio de pagamento, não é só cartão de crédito. Você pode comprar o seu bem não tendo um cartão. Então, eu acho que essa é outra coisa também que eles facilitam. Perfeito. Né? Não, e muito bem colocado, Bartô, porque especialmente antes do Pix, né? A gente tem que falar agora AP e DP, né? Antes do Pix e depois do Pix. Depois do Pix. Mas na era antes do Pix, o boleto, sem dúvida, era um dos métodos de pagamento mais utilizados para as transações das facilitadoras de pagamento internacionais, atuais e FX. E eu ia comentar um pouco disso, né, dos métodos, né, que existiam e como que esses métodos hoje, como é que eles estão, né? Quais são os métodos? Então, eu acho que evoluiu bastante. Pelo mundo foram criados vários serviços, várias tecnologias que suportam. A gente pode citar algumas aí. Sistemas de mensagem financeiro SWIFT para o mundo, transferência de fundos, ao SEPA para a Europa. A gente pode falar de plataformas de pagamento como o PayPal, que facilita, Strip, a própria Adyen, tá? Podemos falar de serviço de câmbio de moeda, o Wise, o OFX. Tem uma série de serviços, tem alguns outros aqui. Toda a cadeia de logística também tem serviço. Então, quem está entrando nesse mundo não precisa se preocupar com a logística, porque tem toda uma cadeia preparada para a logística. DHL, FedEx, Marex. Tá? Podemos falar também de serviços, aí tem toda a parte de consultoria que facilita, que está com um arcabouço de regulamentação que pode suportar alguém que quer operar nesse mercado. Por exemplo, nós aqui, a Econ tem um serviço e entrega a mesma excelência que faz uma PwC ou uma Deloitte, tá? E ainda assim, ainda de serviços, para a gente concluir, aí todo o serviço, para a parte de conformidade, podemos falar também um pouquinho de tecnologia, tá? Tem algumas tecnologias como o criptomoeda, Bartô, né? O Bartô falou outro dia que ele vê o futuro da criptomoeda acabando com boa parte dos mecanismos aí, né, Bartô? Porque com a criptomoeda não existe o FX. Não existe você não tem o fechamento de câmbio, né? Porque nós estamos falando aqui, basicamente, FX é um fechamento de câmbio. Alguém tem uma moeda reais e quer comprar moeda dólar. Então, isso que nós estamos falando. Agora, com a criptomoeda, o mundo vira uma coisa aberta. Não tem. Você pode comprar em cripto lá fora, tendo o mesmo valor que está aqui dentro. Não tem exchange. Não tem mudança de valor, né? Qual é a tua opinião, Giba? Não, é engraçado. Eu concordo com o Bartô. Vai ter tecnologia, não sei. Eu concordo com o Bartô, mas veja, eu acho que no final do dia tem espaço para todas. Assim, toda vez que vem algumas discussões sobre substituição, né, de método de pagamento. Complemento, né? Vai ser coisas complementares. Eu acho que são coisas complementares. Mas o que eu tô na linha do Bartô é o seguinte. Então, só voltando ao meu ponto anterior, assim, às vezes eu escuto, vai acabar a bandeira, vai acabar cartão de crédito. Gente, não vai. Sinto assim, isso é uma discussão. Eu falo que isso é a ideia do século hoje. Quando a gente tem que criar qual que seria a ideia do século passado? A ideia do século passado foi o cartão de crédito. Sim. Eu me senti, uma coisa que a gente tem aqui, eu passei pelo Plano Collor. Você acha que não tinha idade ainda. Não. Então, no dia do Plano Collor, a única moeda que a gente tinha era o cartão de crédito. Eu fui no shopping aquele dia, nos dias, né, em 90, que teve toda aquela crise toda, não existia moeda. A única moeda que você tinha na mão era o cartão. Não tinha outra.
Uhum. Nem o débito, porque não sabia que moeda tinha lá, né? Você tinha 50 reais. Exatamente, 50 cruzados, cruzeiros, 50 uma coisa assim. cruzados, isso Então, você, vamos dizer assim, a moeda que a gente tinha era o cartão. Eu vejo também quando eu era ainda mais em 80, acho que muita gente não tinha nascido aqui. Seguinte, em 80 eu fui viajar para o exterior e levei o dinheiro aqui guardado aqui porque não tinha cartão de crédito. O país não era aberto para o uso do cartão de crédito, né? Não era disponível, não podia levar o cartão de crédito, não era aceito. Então o mundo abriu. O cartão abriu. Eu acho que a moeda, o cartão, ele vai ser muito ágil e vai ser um dos alavancadores da criptomoeda. Essa é a minha opinião, tá? Eu acho. Não, esse debate é ótimo. Ainda mais da gente que está no mercado há muitos anos aí, está vendo, todos nós quatro aqui. Mas com relação à substituição, e a gente está falando do IFX aqui, o que eu acredito, né? Eu acredito que a gente está indo para caminhos de desintermediação, como o Bartolomeu comentou, né? De complementação e de cada vez mais velocidade nas transações, né? E aí por isso que a gente fala de instant payments, inclusive projetos importantes no cross-border. Para quem se interessar, o BIS, né, que é o Bank for International Settlement, que tem um seleto grupo de pessoas de bancos centrais do mundo, se reuniram e tem vários projetos lá. Tem um que chama Projeto Nexus, para quem tiver interesse, que é uma rede global de pagamento cross-border instantâneo, como se fosse um Pix internacional, né? Então você tem lá o pessoal da Índia lá com o UPI, o nosso Banco Central do Brasil você tem o MIS em Singapura, tem um grupo de bancos centrais. Então, isso eu acredito, mas acho que são coisas complementares, assim. Claro, o Pix foi avassalador para o boleto, né? A gente sabe disso, né? Mas ainda tem bastante uso de boleto. Gente, existe cheque ainda, né? Existe cheque. Então, eu vejo assim, agora, tem um detalhe no cross-border, no serviço de FX, que é uma coisa que é muito diferenciada, e que mesmo nessas evoluções que a gente vai ter, eu não vejo como isso acontecendo a curto prazo. Então, por exemplo, hoje, os prestadores de serviço de FX, eles oferecem vários tipos de produto adicionais ao serviço core, como uma espécie de value-added service, né? Por exemplo, produtos de payout, conciliação financeira, inteligência e tecnologia para aumentar índices de approval rate cada vez maiores dessas transações, que acabou se tornando uma coisa muito voltada e customizada para clientes internacionais. Então, eu também acho difícil, assim, eu estou falando dos clientes grandes, né? Empresas que são companhia aberta nos Estados Unidos, por exemplo, dá uma virada de chave, né? Não com cripto, mas mesmo quando a gente fala do advento da CBDC, né, que a gente fala, mas será que a CBDC poderia mudar esse cenário, né? Contratos inteligentes, né, blockchain, etc. Sim, mas no final do dia são pessoas que estão interagindo entre empresas. Estas pessoas, existe o coeficiente que até o Edson fala, né, o H2H, né, o H2H, que grande parte daquilo está lastreado em confiança, né, em quanto tempo você tem parceria com aquele player. Então isso é uma coisa que eu vivenciei também, assim. Mas por que esse player está há tantos anos usando um IFX aqui no Brasil se ele poderia ter uma estrutura própria, né? Tirando as questões de ter uma estrutura própria no Brasil, que são onerosas e que todo mundo conhece aqui, que fazer negócio no Brasil não é brinquedo, né? Você não vai ter, você vai, assim, até você alcançar esse nível, né, de serviço que você tem hoje, de anos de parceria com esse FX, com todos esses produtos customizados, né, e FX com APIs únicas para ser enabler, né? Chega um cliente para um IFX hoje e fala, putz, hoje eu quero oferecer o meu produto na América Latina inteira. Ele faz isso via uma API única. Né? Antigamente tinha que habilitar país por país, né? Exatamente. E hoje em dia ele faz isso no virar, entre aspas, de uma chave, né? Então acho difícil também os próprios merchants internacionais, todos eles, talvez um ou outro, que eles queiram ter estruturas próprias ou mesmo com toda a viabilidade regulatória de poder atuar.
Mas concordo no sentido de que nós vamos ter os concorrentes dos próprios métodos, naturalmente, né, Bartô? Isso vai surgir, né? E outra coisa, você vai entrar outras tecnologias. Nós estamos falando de tecnologia também, né? Exatamente, Isso, Bartô. vão entrar outras tecnologias. As tecnologias vão ocupar seus espaços também. Sem dúvida. Então eu acho isso que vai facilitar e vai aumentar a velocidade. Eu estou vendo o seguinte, sempre a função é aumentar a velocidade da negociação. Fica mais transparente, mais rápida, mais fácil, mais acesso a todo mundo, vamos dizer assim, né? Não tem limitação, né? Não, sem dúvida. Eu sou muito defensor. Logo até meu neto de 6 anos vai começar a fazer cross-border. Vai comprar. Se bobear, ele já está fazendo, você não sabe. Eu acho que ele já está fazendo do joguinho que ele baixa no meu celular. Exatamente. Mas eu sempre gosto de falar uma história rápida aqui, Valdir, Fátima e Bartô, que assim, todos nós vivemos aqui. Eu acho que quando a gente fala de evolução de meios de pagamento e etc., não só o que o Bartô falou a respeito de tecnologia é importante, mas mais do que isso, assim, os hábitos, eu sou muito believer nessa história de hábitos e costumes de determinado país e determinada região. Né? Então você vê assim, por que o Brasil, o Pix explodiu no Brasil, né? E o Code no México não deu certo? Por que o tal lá na Argentina, o 3.0 lá não vai para frente? Né? Por que em outros países essa experiência, essa vivência do Instant Payments, porque no Brasil a gente foi muito mais competente do que os outros países, porque a gente fez no momento certo, totalmente cultural, hábito de determinado. E aí eu lembro que quando a gente foi mudar, fez o liability shift, né, foi mudar da tarja pro chip, aquilo foi um parto. Porque ninguém queria deixar de usar a tarja. Vocês lembram disso? Foi um parto, demorou 2, 3 anos. Igual contactless. Igual, né? Não, o Gotex então, mas aí por conta da pandemia. Sim, eu estava vendo o volume de contactless no Banco Central, saiu a estatística de 2023, aumentou assim e triplicou o volume em relação ao que era antes, entendeu? Acho que a gente chegou já a 26% em termos de transação através de contactless. Sim. Então você tem uma coisa que aqui, acho que por cultura, você está falando do México, né? Eu estive no México, estava na Mex, eu fui no México, e o México, as pessoas iam na Mex pagar a sua fatura, fazia filas. É verdade, vou dizer. Eram filas de gente indo lá na Mex, na sede da Mex, para pagar a fatura. O sistema de pagamento do México naquela época, eu estou falando muito tempo atrás, mas nós já estávamos muito mais evoluídos. Aqui a evolução devido à nossa inflação alta, tudo isso veio acontecendo, o nosso sistema bancário é muito rápido, muito ágil. Uma compensação de cheque aqui é na hora hoje em dia. Uma compensação nos Estados Unidos de cheque é uns 7 dias. Bartô, então é isso que eu estou falando. Os Estados Unidos evoluiu o México, né? Você botava o cheque e o boleto no envelope e mandava para o banco. Foi a evolução do México. Exato. Eu queria só concluir, a gente falou, mas são transações seguras, existe uma gama de tecnologia por trás para ter segurança, tá? E de serviços, né? Tem toda a parte de lavagem de dinheiro, tem soluções prontas de mercado para ser utilizados, o KYC, tá, para identificar melhor o seu cliente, toda a parte de tokenização e criptografia trouxe segurança de cabo a rabo nessas transações, tá? E APIs, tem uma série de APIs que foram desenvolvidas para facilitar a integração dos sites. Então, você consegue integrar qualquer site para fazer venda através dessas APIs. Nós temos Plaid e Odily, que são APIs abertas aí para serem utilizadas, tá? Exato. Eu queria mudar um pouquinho o tema, falar do crescimento do cross-border. Gilberto, você consegue explanar para a gente um pouquinho? Como é que está esse mercado? Só um pouquinho, Gilberto. Vai lá, Bartô. Se aumentar as taxas, pode ser que caia o volume. Tá? Ponto importantíssimo. Não, veja, Fátima, é um crescimento
você vê, as próprias empresas de FX hoje, elas estão São unicórnios já. há bom tempo e estão se expandindo, já se expandiram algumas para a África, para a Índia, né, para países considerados emergentes, porque é um movimento natural do crescimento do comércio online, né, do consumo feito, né, com o chamado cartão não presente, né, para quem é mais antigo, CNP, que decorre do próprio momento de vida, de sociedade, de época que a gente está vivendo hoje. Né? Também tracionado, no meu modo de ver, ainda com coisas com resquícios de costumes de consumo da época da pandemia, aonde, né, tivemos que fazer 100% de compras online praticamente, né? Durante uma época ninguém saía na rua, então acho que teve um aspecto de tração, né? O que eu vejo, né? Especialmente no Brasil, falando aqui da gente, você tem toda essa modernização, e não dá para responder isso sem falar de regulação. Toda a modernização que teve e vem tendo, ela só empurra o crescimento, o consumo cada vez mais para frente. Hoje você, por exemplo, você tem um marketplace brasileiro, né, onde tem sellers nacionais, que ele pode aceitar também sellers internacionais dentro desse marketplace dele. Então, a gente está falando muito aqui do merchant que quer diretamente, né, que quer ter os seus serviços aqui ou produtos oferecidos de forma direta, mas a gente não pode esquecer que existem esses canais, né? Existem esses marketplaces hoje, né? E vamos dar um exemplo aqui, né? Até um tempo atrás, a Shein, a Shopee, quase ninguém, alguns anos atrás, ouvia falar, né, dessas duas empresas, do Alibaba, que tradicionalmente sempre teve, né? E hoje você virou um costume a pessoa falar, a roupinha da Shein, né? O casaquinho da Shein, a sainha da Shein, né? Isso muito rápido, né, Fátima? Isso aconteceu muito rápido, né? E aí, curiosamente, essas empresas vieram, como a maioria vem por meio de FX, né? E a maioria hoje já com estrutura própria, com centro de distribuição aqui no Brasil. Então, assim, o crescimento, até pelo tipo de consumo, e aí eu diria para você o seguinte, apesar de toda a discussão que teve agora a respeito de impostos e toda parte aí com o novo governo, eu acredito muito no crescimento dos serviços digitais. Porque cada vez mais as pessoas estão se preparando, se educando através de serviços digitais, se utilizando de várias plataformas, não só de turismo, estamos falando de turismo, de learning, de várias verticais aqui, mas adquirindo serviços até então que nem existiam do ponto de vista físico, né? Então estão surgindo novas modalidades de serviços digitais, né? Cada vez. Então, e aí, você veja, hoje, acho que o tema do nosso webinar, né? O que leva uma empresa, né, a querer oferecer esse serviço aqui no Brasil? Veja, a empresa não precisa ter um CNPJ, uma legal entity aqui no Brasil, né? Ela, ainda que se ela tivesse, ela ia ter que arcar com o que todo mundo tem que arcar aqui, que são os custos fiscais, tributários e trabalhistas aqui no Brasil. E ela teria que ter, imagina, para se integrar com não sei quantos acquires, ter uma estrutura de né, de infraestrutura de tecnologia, de processamento e etc. Isso que se ela pensasse em ter uma licença da bandeira, então, para fazer alguma coisa, né? ia ficar muito mais caro. Muito mais caro. Então, veja, para que ela tem um enabler hoje aqui, que são FX, né? E esse enabler, ele alcança, ele sim, né, tem toda essa infraestrutura local, está conectado a todos os acquires, né, aceita todas as bandeiras, oferece método de pagamento. É quase um FX Place, né? Porque a gente tem um Marketplace. É isso. Agora, ele é um FX. Ele é um espaço para que todos se pluguem e possam vender seus produtos. Isso é o conceito, eu trouxe né? alguns números aqui, tá? Por favor. Interessantes, né? Vendas internacionais hoje representam 14% do total do volume online, tá?
O comércio internacional tende a desenvolver muito mais rápido nos próximos anos na América Latina, tá? Vai atingir 16% até 2026, tá? Pagamentos digitais transformando a economia, sendo utilizado ele é utilizado por mais da metade da população, tá? Pagamentos digitais, tá? Por mais da metade da população. Hoje com o Pix ele já é uma realidade. Né? Tem um relatório da Beyond Borders 2024 que destaca a ascensão desse mercado, das transações atingirão 40% dos pagamentos digitais até 2027, tá? América Latina, África e a PAC. Eu queria só lembrar os volumes aqui, como tudo cresce muito rapidamente. A gente, como montou a VisaNet, a gente falava que o Brasil, cartão de crédito, nós estávamos com, acho que se não me engano, era 12% do volume de pagamentos do pessoal privado, né, das pessoas. Hoje nós estamos falando, acho que 37 a 38% do volume de pagamento das pessoas privadas. Nós estamos falando que cresceu 300 ou 400%, mais ou menos. Então, aqui a velocidade de acontecer as coisas, provavelmente na parte digital, é muito rápida. Eu vejo o Mercado Livre, pode-se falar de empresa aqui, eu sei fazer propaganda delas, né? Eu vejo o Mercado Livre. O Mercado Livre hoje é a maior empresa da América Latina, maior que Petrobras. É incrível. Certo? É incrível. Então, quando você olha o valor dela de mercado, é maior que o valor da Petrobras. Então, gente, nós estamos falando. E eu conheci o Mercado Livre em 1996, acho, quando veio para o Brasil, que eu estava na VisaNet. A gente não queria, porque ele ia pagar direto o estabelecimento, coisa parecida. Então a gente ficou com receio. Mas hoje. Você falou para ele que ele tinha que ser ISO? Exato, tinha que ser ISO, né? Então. A gente olha, e a velocidade disso, eu estava comentando, inclusive, com o Giba aqui antes um pouquinho, sobre a conta digital do Mercado Pago, uma coisa absurda, a velocidade das coisas. Então, qualquer coisa em tecnologia é muito rápido e cresce muito rapidamente. Eu vou bater a carteira da Fátima, porque eu tenho uma dúvida. O cross-border, ele muito B2C, né? Como é que vocês veem o crescimento do B2B? As bandeiras estão tentando nessa área muito forte, né? Sim, estão tentando. A Visa está com um projeto grande, acho que a Mastercard também. Também. Projeto grande do B2B, que é cross-border B2B. Isso, exatamente. Era a minha dúvida, né? Porque eu vejo, ele é forte, ele está crescendo, ele tem um mundo aí pela frente no B2C, né? Mas e o B2B, como é que fica nesse mundo? Eu vejo, e aí posso estar sendo muito legalista na minha visão aqui, Valdir. Isso é uma coisa interessante, né? Porque quando a gente está falando desse mercado, e é um mercado de dois lados, né? Para o consumidor, ele é vibrante, ele não tem travas, lógico, tem um limite, né, que é estabelecido pela norma, tal, mas é um limite alto, até se a gente for pensar num ser humano brasileiro, trabalhador, né, que tem aí, então tem um ticket médio menor mesmo, essas transações, é isso que eu quero dizer, com uma gama de possibilidade de aquisição de produtos e serviços, tal. Quando a gente está falando de B2B, tem setores que dependem ainda da tradicional importação e exportação, né? E aí você tem as próprias regras cambiais que jamais vão permitir que esse tipo de operação seja feita por um IFX, né? Você não pode comprar um trator via IFX, você não pode comprar soja, de fechamento, né? De câmbio, de entrega do produto, é todo um negócio muito mais complexo. Sim. Né? Talvez uma pergunta, a título só da gente né, elocubrar aqui, é se em algum momento essas tradicionais operações cambiais poderiam se tornar ou entrar dentro desse range aí do IFX, né? Aí eu vou na linha do Bartô. Eu acho que tudo que
para trazer velocidade, segurança, tecnologia, eu acho que é possível, sim. Né? Eu só não acho, porque aí você tem, né, você tem questões que envolvem aduana, quando a gente está falando desse tipo de serviço, né, de importação e exportação, crédito, também. Cartas de crédito financeira. Você tem toda uma operação financeira por trás. Sim, perfeito. Que é muito mais complexa, né? É isso que tem. É difícil, mas eu acho que talvez pensar nisso pro futuro, né, Valdir, seja uma coisa interessante. Eu tive num evento do Banco Central, o tema era sobre os 500 dias da nova lei cambial, né? Faz uns 2 meses, lá em Brasília. E aí nesse evento, um evento interessantíssimo, e um dos slides ali, dos tópicos que falava sobre como que a nova regulação se tinha se portado para investimento no Brasil de capital estrangeiro, né? E um dos debates ali me fugiu a palavra, não era um congresso, mas enfim, nesse evento, era que a gente ainda era muito tímido com relação, né, a dutos financeiros que pudessem atrair investimento estrangeiro no Brasil, né? Estou falando aqui, inclusive, com uso de conta de não residente e essas coisas. CC5. A antiga CC5. Então, o que eu acho? Eu acho que a gente vai ter oportunidade de fomentar o B2B com isso, inclusive, né? O que pode ser uma porta de entrada para, eventualmente, a gente fazer isso com os IFX no futuro. Mas veja, o que eu percebo é que existe essa visão por parte do regulador. Claro que tem uma agenda política econômica aí por trás também, né, Bartô? Mas é algo que eu acho que isso vai ser feito ainda muito de maneira paulatina, assim, Valdir. É a minha visão. Valdir, tem algumas regulamentações que tem que vir ainda, que são referentes à conta em dólar. São coisas que vão ter que chegar aqui, entendeu? Porque nós ainda somos meio afastados do mercado real financeiro. Não temos conta em dólar, não temos contas mas operar mesmo em dólar, não temos. Então, para um estrangeiro é muito difícil você ter essa dificuldade de fazer câmbio, fechar câmbio, abrir câmbio. Então, isso é muito complexo para o B2B. Né? Eu acho que é isso, né? Porque você podia pagar o B2B em dólar aqui, depositar na conta da pessoa, abrir uma conta dela aqui, pronto. Não residente, uma conta em dólar. Na verdade, hoje são super restritas as possibilidades, né? Embaixadas, consulados que podem ter, embora tenha essa previsão na nova regulamentação. Aliás, isso foi uma coisa extremamente debatida, só uma curiosidade aqui, na época da aprovação da nova lei cambial, especialmente pelo atual governo, que na época, né, quando a lei foi promulgada, ainda foi no governo Bolsonaro. Né? Mas o atual governo, eu me lembro que eu acompanhei esse projeto de lei tanto na Câmara quanto no Senado. Eles, eu estava lá no Congresso presente em algumas discussões, e eles se usavam muito do exemplo da Argentina, falando, mas o Brasil vai acontecer o problema de dolarização que aconteceu na Argentina, etc, etc. Eu concordo completamente. Eu acho que você misturar Uruguai, Brasil e Argentina, você está misturando banana com maçã, são coisas completamente, realidades, economias, culturas completamente diferentes. Olha o Uruguai. O Uruguai é dinâmico. Extremamente dinâmico. Dinâmico. Sim. Aí o B2B vai, como você falou, o B2B começa a existir nessas operações. Mas temos campos para crescer, sem dúvida, Valdir. Oportunidade, Tem bastante oportunidade. Sem dúvida nenhuma. Perfeito. E aí, Fátima? Eu queria só fazer uma finalização aqui, antes de a gente entrar nas perguntas, né, dos nossos participantes. Fazer um último comentário, né? O Valdir falou que nós temos esse tipo de consultoria na Icon IT. Só queria reforçar, nós temos um núcleo de consultoria com expertise em cross-border.
que dá uma visão geral para aquele participante que quer ingressar nesse modelo de negócio. Essa consultoria ela cobre desde a elaboração da estratégia até passar por toda a regulação e efetivamente implantar, né, este modelo para aquela empresa que deseja ampliar, né, as suas atividades nesse mercado aí global. Inclusive, se a empresa quiser virar uma IP, que a IP é uma instituição de pagamento regulamentada pelo Banco Central, a gente também tem condições de fazer, né? Sem dúvida, A gente sem tem dúvida. condições de fazer. Isso. Eu acho que é o que hoje a EPEX e a DI, como é que chama? A DI local. A de local. DI local também é uma IP. Sim, as Então, duas têm. As duas têm no seu grupo. Nós vamos entrar nas perguntas. Eu só queria lembrar a todos que a gente tem um tempo restrito para responder as questões. Então, se não conseguirmos respondê-las neste debate, responderemos assim que possível, posteriormente, o encaminhamento de todas as questões. Vamos aqui à primeira pergunta, né? Se existe algum risco cambial e de fraude nessas operações de cross-border? Quem que poderia iniciar aí as Eu posso as falar um pouquinho, você respostas? pode falar também. Vai lá, eu acho que Bartô. os dois- Seguinte, a não entrega de mercadoria é um risco da operação, tá? E quem fica com essa responsabilidade aqui no local vai ser a FX. Ela que está recebendo o dinheiro, transmitindo o dinheiro para fora, e a mercadoria não chegou. Quem é a responsabilidade? É da FX. Vai cair no colo dela. Outra coisa também, quando você faz e tem os parcelados das vendas desses produtos, serviços, você fecha a câmbio imediatamente e paga, e você vai receber em reais ou vai antecipar todo esse valor. Então você tem, quando coloca o preço, aqueles preços são colocados em reais, tem que contar com a desvalorização cambial, contar com o custo do serviço, todo esse processo. Então, a responsabilidade da FX, ela é como se fosse um estabelecimento recebendo de alguém e para vender o produto para esse alguém. É isso que eu acho que é mais simples assim entender, não é? Eu vi que tem um serviço, uma tecnologia para você utilizar, que se chama Hedge Fundos e Derivativos. Tá? É um instrumento financeiro hedge. usado para... Hedge. Hedge. Ele é utilizado para mitigar os riscos cambiais. Tá? Sim, sim. Tem Mas- então, algumas formas, né? Sim. Eu acho que É que é caro, viu, Valdir? É caro. É. O hedge é um custo caro, É. ele não é um custo barato. Então, nessas operações de caixa, o melhor, o mais rápido possível, pagar o dólar que você deve lá fora, do que ficar fazendo o hedge para receber os valores. Entendi. Então, eu prefiro antecipar esses valores, que eles podem antecipar junto às bandeiras. As bandeiras gostam até bandeiras não, os adquirentes principais, né? Eles gostam até dessa operação, tem uma boa rentabilidade. Sem dúvida. E, claro, e paga o exportador lá fora, porque correr risco cambial no Brasil depende muito da conversa que vai ser de sair de manhã, né? Então tudo isso é meio complicado. Não, e vale dizer também, né, gente, que hoje não, mas já recentemente o Banco Central publicou uma norma que os emissores de cartão são obrigados a travar, né, o dólar no dia da compra, né, e não no dia do fechamento da fatura, como sempre foi feito historicamente. Mas quando Então- é aqui, o valor é em reais, né? Quando você faz aqui, o valor é em reais, o FX que manda os dólares para lá. Ah, não, sim, mas é que então, do quando ponto você de... está comprando lá fora, sim. Sim, o que eu quis dizer aqui, Bartô, aqui do ponto de vista de risco cambial, algumas medidas quer dizer, que é engraçado, né? Eu que vivi outros países, outras jurisdições, quando fala de risco cambial no Brasil, assim, é uma coisa que me estranha. Mas eu entendo, acho que a pergunta é legítima, né? Quando você vive operações em outros países, aí sim você vê o que é risco cambial, né? Veja, a gente tem
Banco Central, eu não estou dizendo que não pode existir aqui, né? E outra coisa, a gente não pode confundir risco com volatilidade, né? E do câmbio e com... Isso é uma coisa que está presente e vai acontecer toda vez que tiver alguma mudança ou alguma especulação. Contra isso não há remédio, né, gente? Assim, contra essa volatilidade cambial. Agora, risco da nossa balança cambial, do nosso framework cambial, Fluxo de caixa. dos operadores de câmbio, eu acho que, não vou dizer que é zero, mas o Fátima é muito baixo hoje em dia. Até pela supervisão, que é super em cima disso. E então, do ponto de vista do consumidor, tá? Do portador aqui. A questão do hedge, que o Bartô falou aqui, que é o outro lado da moeda, né? Porque consumidor não vai fazer hedge jamais, né? Então, mas eu acho que é bem pequeno do ponto de vista do portador. É que o FX, ele é um trade, né? Ele está operando o recebimento em real e pagamento em dólar, né? Então, essa negócio. Então, ele recebe em reais e paga em dólar. Então, quanto mais rápido fizer essa operação, melhor, ele evita menores riscos, tá? Mas você vai receber em 3 parcelas. Você vai antecipar e pagar em dólar. Não vai ter... ou tem um fluxo de caixa que merece aguentar esse tempo de recebimento, né? Tudo isso tem que levar em consideração. Exato. Posso fazer uma pergunta? Por favor. Temos aqui mais um participante. As compras cross-border podem ter contribuído para a operação remessa conforme da receita? As compras cross-border podem ter contribuído para a operação remessa? Deve ser conforme a receita? Não deve ser Então, da receita. Deve ser eu a não receita. sei se eu entendi a pergunta, porque assim, teve um movimento que aconteceu lá no ano passado de camelódromo digital, discussão se mudar o de minimis, que era $50, né? E aí o programa lá que uma dos marketplaces chineses fizeram, que teve até, não sei se vocês vão lembrar, até a nossa primeira dama se manifestou, né, dizendo que ela era usuária e fazia compras, etc. Que não era para matar esse sistema. E aí hoje existe uma espécie de regime tributário, né, que não é minha área de especialidade, não sei se é de recolhimento de ICMS, alguma coisa assim, para empresas estrangeiras que vendem seus produtos aqui no Brasil, tem circulação de mercadoria até um determinado valor, né? Se isso contribuiu, né, para que tivesse essa operação remessa, sem dúvida nenhuma, esse movimento que teve aqui no Brasil recente, ele foi inclusive encabeçado pelo varejo brasileiro. Sofreu com todo o processo. Né? Mas aí eu deixo meu ponto de vista aqui, Fátima. Quanto esse pleito, né, e essa, de certa forma, cruzada contra as empresas internacionais foi feita aqui de uma maneira para beneficiar o consumidor ou por uma questão de não querer ter concorrência, né, porque estava perdendo o market share de mercado, né? Não vou responder, mas deixo para vocês pensarem, né? Se isso foi do interesse do consumidor. Ele já foi meu cliente, então. Porque veja, você tem, né, tudo tem dois lados na vida, né? Um lado você tem um produto que ele é mais caro, vendido por um merchant brasileiro, né? E que se diz que te dá mais garantia, porque ele está aqui no Brasil, e ele vende mais caro porque ele paga imposto e tal. Você tem um produto similar, né? Vamos chamar assim, né, Bartô? Similar. Que tem a mesma funcionalidade, não é a mesma coisa, né? E que vem por um preço ridiculamente mais barato que aquele, né? O que o consumidor vai escolher? Depende do consumidor, depende do hábito de consumo, mas que isso mexe no queijo daquilo que já existia, no status quo dos varejistas. Mas com certeza eu acompanhei esse processo lá atrás, isso foi encabeçado pelos grandes varejistas online do Brasil, né, para que se tivesse uma assimetria entre players uma simetria, né? Uma simetria, não uma simetria, né? A assimetria, eles entendiam que havia assimetria, por isso tinha que ter uma simetria, né, de obrigações, preços e tributárias. Não sei se eu respondi, mas sem dúvida foi motivado por isso. Acredito que sim.
Temos mais uma questão para vocês. A gente pode dizer que com o crescimento dessas operações, proporcionaria um crescimento do e-commerce internacional? Eu, no meu ponto de vista, sem dúvida nenhuma. Eu Sem entendo dúvida. que sim, Sim, isso é uma forma de você escalar rápido os seus serviços e produtos e ofertar. Hoje a gente falou da API única aqui, né, Bartô? Putz, agora eu sou um player internacional E quero vender. no mundo todo, na Ásia, na Europa. Você faz isso por meio de um IFX. É para isso que ele A gente tem existe que também. lembrar, gente, também, a gente sempre está vendo alguém de lá de fora vendendo aqui dentro, né? Nós temos que lembrar, nós estamos aqui também, temos 200 milhões, temos não sei quantas mil fábricas, que esses também podem colocar lá fora, gente. Nós temos a Também, mesma... Sim. Não é só de lá para cá, daqui para lá também tem que existir. Você tem que poder comprar uma renda baiana na Europa, né? Perfeito. Essas coisas têm que acontecer também. A gente fica muito do lado nosso aqui, mas É poxa, verdade. cadê os marketplaces para vender para fora? Cadê os marketplaces para colocar os nossos produtos lá fora, né? Quero comprar açaí do Brasil. Vai lá e compra açaí do Brasil. É isso. Né? Perfeito, Valdir. Perfeito. Bartô, Valdir. pode ir lá, Bartô. pode vender jabuticaba também. Ou jabuticaba também. É engraçado, e você vai para outros lugares, você tem loja da Havaianas, né? Sim. Vários Lojas lugares. Havaianas já tem. Opa. Isso é bem mais caro que aqui, tá? Bem mais cara, é. Bem mais caro. Verdade. Bom, e ainda nesse contexto do e-commerce aqui, chegou mais uma pergunta. Como fica a questão de chargeback nas vendas nessa situação do e-commerce? Ai. É o seguinte, voltando ao mesmo FX, né? Na operação de chargeback, a bandeira vai mandar, porque quem é o estabelecimento dessa operação é a FX. Ele é o estabelecimento, não é o cara que está lá fora, ele é o estabelecimento. Então, quem vai tomar o chargeback é ele. Aí ele vai ter que conversar com o parceiro dele, ou porque não entregou a mercadoria, porque a mercadoria estava quebrada, ou coisa parecida, entendeu? Então é ele que toma o chargeback. Ele tem o risco Presente ali. Exatamente, tem. Tem que tratar o chargeback, tem que ter uma estrutura para tratar o chargeback. E aí a Ecom também tem o sistema de uma solução de chargeback. Temos uma solução para Tá certo? tratamento de chargeback. Exatamente. Isso mesmo. Acho que até o momento não temos mais perguntas, né? Algum comentário adicional? A gente está chegando aí nos finalmente da nossa apresentação. Queria pedir para vocês algum assunto complementar. Se tiver, se pessoas tiverem mais perguntas, mandar para a gente, né? A gente Sim, sabe claro, responder. claro. Acho que fica aberto A aí. gente fica aberto a isso. Né? Nós divulgamos, podemos divulgar e-mail, alguma coisa para. Pode divulgar. Porque pode a gente colocar. responde Sim. perguntas que Oi? podem surgir. Exatamente. Até para quem for assistir depois no YouTube e tal. Sim, a sem gente dúvida. Pode responder. Não, eu diria o seguinte, Fátima, meu epitáfio aqui. Vivi. Assim, gente, é um baita negócio. Eu vi a rentabilidade. Vale a pena. Antes de vir para cá, as instituições de pagamento do Banco Central e vi as rentabilidades tanto da E-Bucks como da como é? The Local. De local. Em 4 meses, 23% sobre o PL, tá? As duas quase parecidas, as duas em termos de rentabilidade sobre o patrimônio líquido delas. Aquele banco que é obrigado a mandar para o Banco Central, tal, paguei, falei, deixa eu dar uma olhadinha como elas estão de rentabilidade. Então as duas estão mais ou menos parecidas com nos 4 meses, tá? 4 meses, 23% sobre o PL. Razoável. Mas é isso, gente. Vale a pena. É um negócio, mas é isso, Bartô. Vale a pena. É um negócio que hoje, né, para quem não entrou e quer entrar, né, tem uma estrutura regulatória, já tinha, mas hoje muito mais robusta, com proteção do Banco Central, com entendimento melhor dos players de mercado. Das bandeiras, as bandeiras entendem
esses caras. Mais ou menos. Mais ou menos, Você sabe, Bartô. Eu acho que elas mais engolem do que entendem. Mais engolem do que entendem. Mas entendem, já que tem que engolir. É isso. E, gente, mas tem muito negócio aí tem muito entrante novo, do que eu tenho visto aí, né? Eu com a minha consultoria nesses meses aí, desde o ano, toda semana alguém querendo falar comigo a respeito de como faz para entrar. Eu atendo clientes, tenho clientes chineses também querendo como é que monta a operação aqui, e gente no Brasil querendo aceitar gente de fora. Então, assim, vale a pena olhar para esse mercado, para quem está pensando em ampliar suas operações, diversificar suas operações, trazer coisas novas, novos serviços, vale muito a pena. Vale muito a pena e veja, a gente, especialmente no Brasil, de novo, não só a parte regulatória, mas a parte do ecossistema também, do que a gente tem de estrutura de PIX, né? Agora com PIX automático, então, principalmente para os serviços digitais, né, Bartô? Imagina a recorrência, imagina se a gente for pensar que aquela história da recorrência na fatura, né, pode estar fadada a acabar, né, Bartô? Verdade. Não é? As assinaturas. Das assinaturas, né? Então eu acho que assim, vale a pena, é um mercado interessantíssimo, riquíssimo, pode ser feito... Boa rentabilidade. Boa rentabilidade, sem dúvida nenhuma. E o Brasil numa crescente para cada vez mais. Você vê, ano passado a gente fez o pedido para fazer parte da OCDE, né? É uma coisa histórica no Brasil. O pedido foi recebido, ainda não está concluído, mas a gente está falando aqui de convertibilidade da nossa moeda para ficar cada vez mais forte do ponto de vista econômico. Então, enfim, temos uma lei que simplificou, que melhorou, né, com um ambiente tecnológico, com vários tipos agora você vê, a gente não falou aqui, mas o que tem de conta internacional, né, Bartô, né, tem várias oferecendo, né, e... Abrindo contas internacionais. As próprias medidas do Banco Central de redução do IOF câmbio, que vão acontecer até 2026, se eu não me engano. Exatamente. Até zerar o próprio IOF câmbio, que é uma coisa... É um pênalti muito pesado, né? Vamos falar assim, é um pênalti muito pesado. Sim. Então você vê, eu acho que é um mercado pujante que tem muita coisa para se fazer. Perfeito. Ok. Eu gostaria de agradecer. Também. Agradecer a todos que participaram. Sentar do lado do Bartô, Giba, foi um prazer. Fátima conduzindo, foi uma honra. Saibam que aqui tem dois dos maiores conhecedores aqui, tá? Do assunto. Então, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado, gente. Obrigado aos que nos assistiram até agora. Obrigado a todos vocês aí pela paciência. Exatamente. E audiência. E vamos assistir o jogo do Palmeiras, por favor. Bora lá. Deixa eu dar um recado final, né? Essa nossa gravação, ela estará disponível no YouTube em breve, né? Para quem participou, ficamos aí à disposição. Não foi possível a gente conseguir atender a todas as perguntas, então ficamos à disposição do público para essas respostas. E assim, visitem o nosso site, temos mais informações sobre a ICOM no www.icomit.com.br e também acessem Instagram, nossas redes sociais, né? Vai ser tudo aí publicado. Exatamente. E estamos aí abertos e mais uma vez muito obrigada pela participação de todos, né? Os aqui presentes, o público, a todos uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.